Resumo: Abismo de Paixão, de 11 de dezembro a 15 de dezembro. Almerinda diz a Florência que Damião está muito estranho. Florência responde que ele ficou assim justamente quando Elisa desapareceu da festa. Almerinda pensa que foi um erro convidar Elisa. Braulio se zanga ao ver Ramiro na cozinha, atrás de Antônia. Braulio diz a Antônia que não gosta da maneira como Ramiro se expressa a ela, e que espera que ela não o tenha dado motivos para tal. Antônia diz a Braulio que a zanga que ele pense tantas bobagens. Elisa diz a Paloma que Damião a beijou e logo em seguida se desculpou, dizendo que era apenas um impulso. Paloma reitera que talvez Damião tenha o feito, pois na verdade Elisa o interessa, e talvez ele nem se queise. Elisa diz que isso jamais ocorreria. Florência diz a Damião que se a ama de verdade, demonstre e se case no civil imediatamente. Damião responde que eles não podem adiantar o casamento para logo porque poderiam pensar que ela está grávida. Augusto diz a Carmen que o preocupa que Damião esteja próximo a Elisa. Carmen, querendo causar intriga, responde que Damião vai se casar e Elisa é quem não o tem deixado em paz. Braulio diz a Damião que é uma pena que ele não tenha interesse em assumir a processadora, pois todos os trabalhadores o esperavam com muito entusiasmo. Damião pergunta a Braulio se ele tem problemas com Ramiro. Ele responde que todos os trabalhadores têm problemas com Ramiro. Damião pede perdão a Elisa por tê-la beijado e diz que será a última vez em que se vê em muito tempo, pois ele irá novamente para a capital. Damião confessa ao padre Lupe que beijou Elisa, e se sente culpado porque isso é uma traição à Florência, e que Elisa ficou ofendida, pois pensa que ele o fez com má intenção. Branca sugere a Elisa que trate de esquecer Damião, e que tente ver Gael com outros olhos. Elisa responde que ainda que queira esquecer Damião, e ver Gael com outros olhos, não poderia, uma porque está apaixonada por Damião, e outra porque Paloma ama Gael com todas as suas forças, e ela é sua melhor amiga, e ela jamais a trairia. Carmen, astuta, faz Edmundo acreditar que o ama e assim tenta convencê-lo a mudar os resultados dos exames de DNA que fez Augusto e Elisa. Edmundo se nega e Carmen então o diz para que ele se esqueça dela. Edmundo desesperado abraça e beija Carmen, Paloma os surpreende. Tanto Carmen quanto Edmundo tratam de convencer Paloma que estavam falando de uns exames. Ela responde que não tentem justificar-se de nada, porque ela sabe perfeitamente o que eles estavam fazendo. Furiosa, Carmen diz a Edmundo que se Paloma contar o que viu a Augusto, ele jamais a perdoará. Edmundo a diz que está disposto a enfrentá-lo, e Carmen diz que ela não, e sai dizendo que se ele não fizer o que ela lhe pediu, que nunca mais volte a buscá-la. Carmen vai atrás de Paloma e a ameaça, dizendo que irá matar sua avó caso conte a Augusto o que viu. Damião leva um chá para sua mãe, e a diz que Antônia lhe disse que ela está doente. Almerinda responde que foi apenas uma queda de pressão, que deve ter sido motivada pela tristeza que sente com sua partida, e implora ao filho que permaneça no povoado por pelo menos mais 2 semanas. Damião aceita, e diz que de Elisa e Ramiro se encontram na praça. Ramiro a pergunta se ela já superou o papel ridículo que fez na festa de compromisso de Damião, e que aquilo só ocorreu por ela se meter onde não deve. Elisa responde que o problema de Ramiro é se sentir um arango, quando na verdade não passa de um empregado. Ramiro, furioso, sacode Elisa. Lúcio chega e o dá um soco. Este, furioso, devolve o golpe e Lúcio cai no chão, sem sentido. Guido tenta convencer Paulo que volte para a capital com ele. Guido diz a Almerinda que vai embora no dia seguinte. Almerinda responde que ele pode fazer o que achar melhor. Ingrid chega à igreja e diz ao padre Lupe que é a mãe de Gael, o bebê que deixou a seus cuidados, muitos anos atrás. Padre Lupe se surpreende. Ingrid diz ao padre Lupe que deseja recuperar seu filho. O padre diz que Gael já é um homem, e se ela se revelar para ele agora só o fará sofrer. Ingrid responde que deixou seu filho porque não tinha nada para oferecer-lhe, e tem sim todo o direito de recuperá-lo. Padre Lupe a corrige, dizendo que ela na verdade acreditava que Gael seria um estorvo. Lúcio, por fim, recobra os sentidos, para a alegria de Branca e Elisa. Elisa novamente se encontra com Ramiro. Ele a diz que sente muita vontade de beijá-la.
Cinicamente, Ramiro diz a Elisa que quer provar se ela beija tão bem quanto sua mãe, pois Rogério dizia que Estefânia beijava muito bem. Elisa, furiosa, esbofeteia Ramiro, mas ele tenta beijá-la à força. Edmundo aparece e a defende. Damião se zanga ao ver Paulo na processadora. Augusto, furioso, esbofeteia Elisa, e a acusa de ter dormido com um homem. Elisa diz que esteve a noite toda no centro de saúde, pois seu padrinho estava inconsciente. Ela diz que avisou Carmen, que por sua vez diz ter se esquecido de dar o recado. Augusto pede perdão a Elisa, ela o perdoa, mas pede que jamais volte a esbofeteá-la. Edmundo tenta novamente se justificar diante de Paloma, por ela ter o surpreendido junto a Carmen. Palomo responde que não precisa dar satisfações de sua vida, mas que ele se cuide, pois Carmen é uma mulher desprezível. Edmundo diz a Augusto que aproveitando que Elisa estava por ali, tirou uma amostra de sangue da garota com o argumento de que era necessário para uns testes em Lúcio. Carmen astuta diz a Edmundo que o ama, e quer que ele também o demonstre que a ama, falsificando os resultados de paternidade de Augusto e Elisa. Edmundo diz a Carmen que não faltará com sua ética profissional, nem por ela, nem por ninguém. Ele afirma que se ela não quer enfrentar Augusto é porque não o ama como diz amar. Carmen responde que Edmundo acaba de perdê-la. Braulio diz a Damião que Ramiro convenceu Almerinda a despedir Lúcio, pois do contrário o senhor continuaria trabalhando. Damião visita Lúcio para propor que ele volte ao trabalho na processadora. Lúcio responde Damião não tem esse direito, pois apesar de ser o dono, não está a par da situação dos trabalhadores. Carmen procura Ramiro para que ele ajude a se desfazer das amostras de sangue de Elisa e Augusto. Ramiro tenta tomar Carmen à força e a diz que se precisa mesmo de sua ajuda, ele cobrará o favor adiantado. Carmen o esbofeteia e o diz não precisar dele para nada. Paulo procura Elisa e diz tudo o que sente por ela, Elisa responde que ele está perdendo seu tempo com ela. Damião diz a Almerinda que não entende por que ela confia tanto em Ramiro Mendonça, que é uma pessoa que não tem respeito nenhum pelos trabalhadores. Almerinda responde que ele não tem nenhum direito de julgar Ramiro, e que graças a ele a processadora segue funcionando desde a morte de Rogério. Damião se enfurece quando Henrique diz que Elisa estava paquerando Ramiro. Henrique segue espalhando os boatos de que Elisa já esteve com a maior parte dos homens do povoado. Damião o sacode e pergunta se ela também se meteu com ele. Florência interrompe a discussão e diz a Damião que ele fica como louco quando ouve falar de Elisa. Damião diz a Florência que o chateia que digam tantas mentiras de Elisa, porque ele a conhece muito bem e sabe que ela não é assim como dizem. Carmen tenta subornar uma enfermeira para que entregue exames falsos de DNA a Augusto. No entanto, ela responde que se Carmen não se retirar irá chamar o segurança. Almerinda tenta fazer um trato com Elisa sem o conhecimento de Augusto, mas ela responde que se seu pai não está de acordo, não há trato. Almerinda deixa claro para Elisa que jamais honraria um trato feito com alguém que tem o sobrenome Bouvier, e que inventou a festa de compromisso de Damião só para mostrar-lhe que seu filho terá ao lado uma mulher decente. Elisa responde que Almerinda inspira pena, pois é um ser cheio de ressentimento e amargura. Elisa finaliza a conversa dizendo que mesmo que isso a zangue, irá cultivar em suas terras, e isso ajudará Augusto em seus negócios. Lúcio se sente frustrado e acredita estar velho, e não ter forças para se defender de Ramiro. Branca tenta animá-lo, mas Lúcio a pede que o deixe só. Florência, furiosa, joga na cara de Damião o colar que ele a deu, e lhe pergunta como ele teve coragem de dar a ela o mesmo presente que deu a Elisa. Damião responde que não a presenteou, que ele iria tirar o colar no lixo, mas ela lhe pediu. Florência grita com Damião, dizendo que jamais seguirá mais 15 dias no povoado. Florência diz a Paulo que está certa que Damião gosta de Elisa, pois a defende com uma ferocidade jamais vista. Gael diz a Damião que Augusto está a ponto de ficar na ruína. Almerinda diz a Ramiro que vigie todos os passos de Elisa e evite a todo custo que ela torne suas terras novamente produtivas, porque os Bouvier não podem ter nenhuma chance de progresso. Branca procura Ramiro para reclamar que ele tem agredido Lúcio.
Ele chega acompanhado de Carmen. Branca se surpreende ao escutar Carmen dizendo que Estefânia jamais foi amante de Rogério, que a amante era ela, que ia fugir com ele, e que ela está planejando uma maneira de fazer com que os resultados do exame de DNA de Augusto e Elisa sejam alterados. Florência provoca Henrique e eles se beijam. Sabrina os surpreende, Florência se finge de ofendida, e o esbofeteia. Branca procura Almerinda para falar de Estefânia. Almerinda responde que ela sempre defendeu essa mulher apesar de todo o mal que ela fez. Florência tenta convencer Damião a voltar à capital. Ele responde que não pode obrigá-la a ficar num lugar onde não é feliz, mas ele já decidiu ficar, pois irá cuidar dos negócios de sua família. Paulo procura Elisa e ela novamente o lembra que se ele a busca com outras intenções, perde seu tempo. Paloma diz a Elisa que sabe que Damião a ama, mas ela precisa lutar por ele. Elisa fica confusa e Paloma a lembra que enquanto Damião não se casar, é um homem livre. Branca diz a Dolores que precisa falar com Augusto sem que Carmen saiba da conversa. Branca pede a Augusto que vá à sua casa, mas sem que Carmen saiba. Por azar, Carmen escuta e diz a Branca que se ela tem algo a dizer a seu marido, pode fazê-lo em sua presença. Branca diz a Carmen que ela é uma hipócrita, e por isso jamais conseguiu fazer com que Augusto esqueça Estefânia. Branca se despede e lembra Augusto que no dia seguinte o espera em sua casa, pois ele, diferentemente de Carmen, é muito bem-vindo. Carmen, furiosa, diz a Augusto que espera que ele não dê ouvidos ao que Branca disse. Augusto responde que não irá se sentar com Branca para falar sobre as diferenças entre Carmen e Estefânia porque já as conhece de sobra. Padre Lupe exige que Ingrid diga qual seu propósito em se aproximar de Gael, pois não confia nela nem em seu arrependimento. Ingrid responde que não importa em que o padre acredite, ela irá atrás de Gael e não descansará até cumprir seu propósito. Damião diz a Lúcio que decidiu tomar posse dos negócios de sua família, a começar pela processadora, e precisa dele novamente na empresa para que o oriente. Damião pergunta a Lúcio se ele foi agredido por Ramiro por tentar proteger Elisa. Lúcio responde que Elisa jamais paquerou Ramiro. Damião informa Ramiro que ocupará o lugar de seu pai na processadora, e Lúcio será como sua mão direita. Ramiro ordena a Horácio que mate Lúcio. Horácio vê Lúcio entrar na casa de modas de Branca, mas não o vê sair. Ele coloca explosivos na loja. Minutos depois, ouvem-se explosões e a casa de modas começa a se consumir em meio às chamas. Branca morre e Elisa se sente culpada por tê-la deixado sozinha. Damião a diz que ela não é culpada de nada e tampouco poderia ter feito algo. Damião diz à sua mãe que Branca morreu e que vai se encarregar de todos os gastos. Almerinda, zangada, responde que ele não tem nenhuma obrigação. Damião responde que, de todo modo, irá se encarregar disso. Florência pergunta a Almerinda por que a morte de Branca afetou tanto Damião. Almerinda responde que ele a conhece desde que era pequeno, e aconselha a acompanhar Damião no cortejo, pois Elisa era afilhada da falecida. Horácio diz a Ramiro que cumpriu com o trabalho que ele o deu, e agora ele precisa lhe dar o que prometeu. Ramiro, furioso, o sacode dizendo que quem morreu foi Branca, e não o dará nada. Ele ainda diz que caso ele abra a boca e conte o crime lhe dará algo que ele nunca se esquecerá. Paulo chega à casa de Elisa e diz a Dolores que a casa de modas explodiu e uma mulher morreu. Elisa chega em casa, chorando, e diz a seu pai que sua madrinha acaba de falecer. Carmen sugere a Paulo que aproveite a oportunidade, pois Elisa está muito vulnerável, já que Branca era muito importante para ela. Braulio diz a Damião que os peritos disseram que o incêndio que resultou na morte de Branca pode ter sido provocado. Ramiro chega para dar os pêsames a Lúcio, que grita que Ramiro é um assassino. Lúcio diz a Damião que Gael está certo que Ramiro teve a ver com o incêndio porque o odeia. Damião responde que se fosse assim, o vitimado seria Lúcio, já que Ramiro não tinha nada contra Branca. Lúcio contesta, dizendo que Ramiro quis pegar aonde mais o doeria. O padre Lupe diz a Ramiro que respeite a dor de Lúcio e vá embora. Dolores tenta consolar Elisa,
que a diz que em frente a seu padrinho teve de se mostrar forte, mas por dentro está em pedaços. Elisa diz que a morte de Branca é como reviver a morte de sua mãe. Carmen recrimina Augusto por ter ido ao funeral de Branca. Augusto a responde que tinha o dever de ir, e que lamenta muito não tê-lo escutado sobre o assunto que ela queria lhe falar. Paulo diz a Elisa que deseja lhe dar todo o seu apoio. Carmen, muito feliz, fica pensando que foi uma grande sorte que Branca tenha levado seu segredo para o túmulo.